Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia é a teologia para o século XXI, uma teologia que ela leva em conta o Evangelho de Jesus Cristo, não leva em conta as cartas do apóstolo Paulo, nem a parte adulterada do livro do Apocalipse, que representa cerca de 60% de todo o conteúdo. As cartas do apóstolo Paulo e o livro de Apocalipse foram adulterados por Nero. O livro do Apocalipse visa transformar Deus em monstro, embora as cartas do apóstolo Paulo também o façam. Mas o livro do Apocalipse é especializado nisso. E as cartas do apóstolo Paulo, além de transformar Deus em um monstro, transforma também o ser humano em monstro, na medida que praticamente os proíbe de andar na lei de Deus. Eu recebi revelação divina para desvendar o livro de Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e o livro de Daniel. Eu peço que você ative os sininhos, deixe um like e se inscreva no meu canal. Me ajuda nesse propósito, para que nós possamos reconstruir um cristianismo verdadeiro, ético e socialmente responsável, bem diferente dessa coisa que está aí, essa coisa absurda. Hoje eu trago como texto de apoio o versículo bíblico Romanos 3, de 10 a 18. Esse conjunto de versículos é transcrito de Salmos, principalmente dos Salmos, e também uma só referência de Isaías, falando de pessoas que estão realmente sendo descritas como pessoas muito más. No passado, a lei civil não era forte, e a opressão dos fracos era uma coisa muito sofrida pelos pobres. E os Salmos trazem muito isso, retrata muito essa situação. Quando um salmo é escrito, ele é escrito pedindo proteção de Deus. Os salmos não são nada além do que letras de músicas. Agora, por ter uma grande idolatria pelo papel, pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos dizem que cada letrinha que está na Bíblia é Deus falando, é a palavra de Deus. Na verdade, Deus nos deixa na Bíblia dicas, vestígios e pegadas para que a gente saiba da sua existência, para que a gente creia, para que a gente se fortaleça. Mas não é essa coisa de você pegar cada trechinho e dizer que é Deus falando. O papel aceita qualquer coisa. Então é preciso que você estabeleça uma relação com Deus, nós precisamos estabelecer uma relação com Deus totalmente pessoal, sem nenhuma intervenção humana. Então o texto que a gente vê aqui é um texto adulterado por Nero, é a adulteração das cartas de Paulo, em que os trabalhadores de Nero, que são sofistas, vão lá na Bíblia, transcreve texto de pessoas opressoras que estão oprimindo o pobre. E isso consta nos Salmos, e uma das referências está no livro de Isaías. Enquanto eu leio, eu faço o comentário. Versículo 10, do capítulo 3. Como está escrito? Quer dizer, a grande autoridade de todos esses pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos, baseado no abominável da desolação, está escrito. Eu falo muito do abominável da desolação. Abominável da desolação é um personagem inventado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano e o espírito do maligno, para adulterar as cartas de Paulo e transformar os cristãos em bandidos que não cumprem com a lei de Deus. Então, essa quadrilhona que fez a adulteração escreveu isso. Como está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Isso aqui é uma referência, foi transcrito do Salmo 14, versículos 1 a 3. No versículo 6 diz assim: vocês, malfeitores, frustram
os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Salmo 14:6. Continuando, a transcrição de outro salmo, o Salmo 5:9, essa transcrição feita pelos sofistas, digamos o seguinte, que faz parte do plano abominável da desolação, referido por Jesus e por Daniel. Salmo 5:9. Está escrito no 5:11, alegremo-nos, porém, todos os que se refugiam em ti. Olha, pessoas justas. Cantem sempre de alegria. Estende-se sobre eles a tua proteção e em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Está falando do justo. O abominável da desolação não falou disso. Também os pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos não percebem. Voltando à transcrição do abominável da desolação. São um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente. Isso foi transcrito do Salmo 143. No 146 diz, eu declaro ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve, Senhor, a minha súplica. É o Salmo 146. Voltando à transcrição feita pela quadrilha de Nero, está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Salmo 10, versículo 7. No versículo 4 diz, do mesmo Salmo, em sua presunção o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Está falando exatamente dos ímpios, não está falando das pessoas em geral. Versículo 15, mais uma transcrição da quadrilha de Nero. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Isso está em Isaías 59, 7 e 8. E no mesmo capítulo, Isaías 20 afirma, o Redentor virá a Sião aos que em Jacó arrependerem-se dos seus pecados, declara o Senhor. Isaías 59, 20. O último versículo é o 18. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Salmo 36, 1. No versículo 7 do mesmo Salmo. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Salmo 36, 7. Isso é tudo que é abominável da desolação. A quadrilha de Nero, não é bem a quadrilha de Nero, eles apenas foram contratados para fazer o mal. Agora, nossos pregadores não são muito melhores. Eles são terríveis, eles nem examinam isso aqui. Então, eu peço a você que considere uma coisa muito importante. Deus é a medida certa da sua felicidade. Deus é a medida certa da sua existência. A existência só faz sentido quando Deus passa a fazer parte da sua vida. E Jesus, que está descrito no Evangelho de Jesus Cristo, tão combatido por Paulo, não é Paulo, é a quadrilha de Nero, agora representada por pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos, que desviam as pessoas para que elas jamais cheguem ao cristianismo de Jesus Cristo. Eu recebi a revelação divina para dizer para você que as cartas do apóstolo Paulo são um empecilho para que os seres humanos jamais cheguem ao cristianismo de Jesus Cristo. Quando eu me refiro à abominável da desolação, ele é, como eu disse já, o abominável da desolação é um personagem referido por Jesus Cristo. E a reforma protestante, ela veio de uma maneira muito pura em relação às cartas de Paulo. E ela é uma legítima representante do abominável da desolação. Ela tem o rosto do apóstolo Paulo, tem o corpo do Império Romano e o espírito do maligno. Ah, mas eu sou reformado. Eu também tenho como fé
a interpretação bíblica dos evangelhos de Jesus Cristo, com base na fé reformada. Mas o paulinismo presente nela, a preponderância de Paulo contra Jesus, faz da reforma isso que eu acabei de falar para você agora. Tem a cara do abominável da desolação. Eu considero essa causa muito importante. Eu pretendo continuar pregando sobre essas questões relativas à existência humana, ao alimento que é Jesus, ao pão da vida que é Jesus. Mas nessa hora eu tenho que falar combatendo a abominável da desolação, eu estou em guerra. Então eu convido você para que se junte a mim, deixe aqui o meu e-mail para que possamos reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Eu agradeço por ter chegado até aqui nesse vídeo, que Deus o abençoe.